Boa tarde a todas, a todos. Estamos no quarto domingo de Quaresma e hoje vamos escutar o comentário do Frei Alberto Maggi sobre o Evangelho de Lucas, o trecho do capítulo 15, versículo de 1 a 3, 11:32. Enquanto escribas e fariseus tinham a ambição de levar o povo a Deus e, portanto, levá-los através da observância de regras, preceitos religiosos, Jesus escolhe outro caminho. Jesus não quer levar os homens para Deus, porque ele sabe que se quisesse levar os homens para Deus, inevitavelmente alguém ficaria para trás e outros ficariam excluídos. Jesus quer levar Deus para os seres humanos, e Deus levado para os seres humanos só passa por um caminho, comunicação de sua misericórdia e de sua compaixão. Mesmo assim, escribas e fariseus, pessoas essas devotas e piedosas, em vez de se contentarem e colaborarem com Jesus em sua ação, estão contra ele. Vamos ler o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, do primeiro versículo. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Portanto, eram os excluídos da religião, os marginalizados, que sentem na mensagem de Jesus a resposta ao desejo de plenitude de vida que cada pessoa carrega dentro de si. Por mais que uma pessoa possa viver numa direção errada de sua existência, por mais que seja imersa no pecado, sempre há dentro dela um desejo de plenitude de vida, um desejo de felicidade, mesmo que infelizmente tinha escolhido o caminho errado ou afundado no desespero e na dor. Mas essa voz sempre está acordada e, portanto, em Jesus há a resposta ao seu desejo. Então, enquanto os publicanos e pecadores escutavam Jesus, os fariseus, isto é, as pessoas piedosas e os escribas, ou seja, os teólogos oficiais da época, criticavam Jesus. É interessante como nos evangelhos as autoridades religiosas, os mestres espirituais, os escribas, fariseus, evitam pronunciar o nome de Jesus. Jesus significa o Senhor salva. Eles provavelmente achavam que não precisavam dessa salvação do Senhor e sempre então se dirigiam para ele com um termo bastante grosseiro e depreciativo. Este homem, este aqui. E aqui está o escândalo. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Não apenas Jesus os acolhe, mas até come com eles. E fazer refeição significava compartilhar a própria vida com alguém. Se alguém come com uma pessoa que está infectada, inevitavelmente sua impureza é transmitida para todos os outros. Eles não tinham entendido que com Jesus os pecadores, incrédulos, os impuros não devem se purificar para serem dignos de comer com ele, mas fazer a refeição com ele é o que os purifica. Porém, essas pessoas religiosas não entendem. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Esta parábola, veremos agora, não é dirigida aos discípulos de Jesus, mas aos escribas e fariseus, isto é, aos seus inimigos. Trata-se da parábola que anteriormente era conhecida como parábola do filho pródigo e hoje chamamos de parábola do Pai misericordioso. Nessa parábola, que é endereçada então aos escribas e fariseus, é apresentado o filho mais velho, aquele que é descrito com caricatura como uma pessoa religiosa que sempre serviu seu pai, como um servo serve seu patrão, sempre obedecendo aos seus comandos. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte de herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Para compreender bem o trecho, é preciso comentar. O pai dividiu os bens entre eles. De acordo com a lei judaica, o pai deu ao filho mais novo o que lhe era devido, mas ao filho mais velho deu o dobro. Esse filho mais novo vai embora, partiu para um país distante, isto é, para um país pagão, e se revela logo ingênuo e incapaz. De fato, ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Em seguida, ele cai em desgraça porque chega uma grande carestia.
Ele que tinha apostado tudo no dinheiro, quando não tem mais dinheiro, descobre de ser, de verdade, um nada. Ele que era o dono da sua própria casa, encontra-se a ser escravo de outro dono. Passa de dono a ser servo. O evangelista especifica: então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. E nós sabemos que o porco era considerado animal impuro, portanto um degrado total. E nessa abjeção final, tomado pela fome, porque nem comida de gente ele recebia, o rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Esse filho caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? Dá para entender, então, que esse pai era generoso não só com os filhos, mas também com seus empregados. Eu aqui, morrendo de fome, vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: atenção, é bom compreender bem essa passagem. Por vezes, esse filho é apresentado como um modelo de conversão e de arrependimento. Nada disso. Esse é um rapaz que sempre pensa em seu próprio interesse e de acordo com o dinheiro. O que lhe falta não é o pai, o que lhe falta é o pão. Não é o remorso que agora o impulsiona a retornar à casa de seu pai, mas a fome cruel. Portanto, não há nenhum aceno à dor que ele causou para sua família. Portanto, ele diz: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Perdeu todos os direitos. Ele não pode ser tratado como filho, porque ele já recebeu sua parte de herança. Trata-me como a um dos teus empregados. Portanto, ele não sabe o que significa a relação de um filho com o pai e pede para ser tratado como um dos servos. Então ele partiu e voltou para seu pai. Repito, ele não volta porque arrependido, mas volta por interesse. Não lhe falta o pai, lhe falta o pão. A figura em que o evangelista agora concentra nossa atenção é a do pai, imagem de Deus. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou. Portanto, o pai tem sim respeitado a vontade do filho, mas não esquece o filho, ele o aguarda. Sentiu compaixão. Sentir compaixão é uma ação divina com a qual se devolve a vida a quem a vida não tem mais. É a terceira vez que aparece essa palavra no Evangelho de Lucas. A primeira foi no episódio da viúva de Naim, no capítulo 7. Quando Jesus teve compaixão dela, ele ressuscita seu filho. A segunda com o samaritano, no capítulo 10. O homem que tem compaixão do ferido, ele devolve a vida. Portanto, a ação do Pai não é de ressentimento, raiva, ofensa, mas um desejo de devolver a vida. Correu-lhe ao encontro. Isso é inconcebível na cultura do Oriente Médio. Correr é sempre um sinal de desonra e nunca uma pessoa idosa ou um pai corre ao encontro do filho. Mas para esse pai, o desejo de honrar o filho é mais importante que sua própria honra. O pai se desonra para honrar o filho. Abraçou-o. Quando lemos o Evangelho, é importante pôr-nos no lugar dos primeiros ouvintes, que não sabiam como iria terminar a história. Poder-se-ia até imaginar que depois do abraço o pai o teria podido estrangular. Esse imbecil que espanjou tudo numa vida desenfreada e se reduziu a fazer o guardador de porcos. Em vez disso, aqui está a surpresa, o cobriu de beijo. O evangelista aqui faz memória do primeiro grande perdão na Bíblia, quando Esaú perdoou seu irmão Jacó, que lhe havia roubado a herança. Quando Esaú encontra Jacó, o beija. O beijo é sinal de perdão. Assim, o pai, imagem de Deus, perdoa o filho antes que ele lhe peça perdão. O filho, porém, não confia e começa seu ato de contrição. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. E o pai não o deixa terminar, mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. O vestido era uma condecoração que conferia dignidade a uma pessoa. Esse rapaz, esse filho que tinha perdido sua dignidade, agora volta ao esplendor de sua dignidade.
Mas o que é mais surpreendente é a continuação da parábola. Colocai o anel no seu dedo. O anel não era algo que adornava, um enfeite. O anel era o selo que detinha o administrador da casa. Portanto, o pai, a esse seu filho incapaz e que desperdiçou toda a sua fortuna, devolve a dignidade e lhe oferece uma confiança bem maior daquela que tinha antes. O pai coloca na mão do filho a administração da casa, sem saber o que depois esse rapaz fará com todo esse poder. Colocai sandálias nos pés. Lembremos que o filho tinha pedido para ser tratado como um dos assalariados. E o pai diz, não, colocai sandálias nos pés. Nas casas, os proprietários usavam sandálias, os empregados andavam descalços. E final feliz, o pai acrescenta, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. E aqui entra em cena a pessoa a quem a parábola é dirigida, o filho mais velho, clara imagem dos escribas e fariseus. Ele não quer entrar em casa, protesta. O pai também sai e vai em direção dele, mas o filho mais velho choraminga. Dá para enxergar aqui uma atitude de Jesus que critica a infantilidade e a criancice em que a religião mantém seus adeptos. De fato, aquele filho diz, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Lembremos que no início o pai dividiu sua herança entre os 2 filhos e ao filho mais velho deu 2 vezes mais do que deu ao menor. Portanto, ele tinha tudo. Por que não pegou pelo menos um cabrito para festejar com os amigos? É a religião. A religião mantém as pessoas em um estado infantil. Elas não têm um relacionamento amoroso com Deus, mas uma relação de obediência e de serviço. E cada vez mais esperam sempre uma recompensa. Mas principalmente ficam esperando a autorização para se alegrar ou não. Então o pai, como foi ao encontro do seu filho que estava perdido, também foi ao encontro desse filho mais velho que não quer entrar em casa. É esse filho que com palavra dura disse, quando chegou esse teu filho, e o pai lembra-lhe esse teu irmão, o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Só que ele tem vivido sempre na condição de servo e não de filho, e não soube, portanto, ser capaz de festejar e de se alegrar. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Portanto, Jesus convida esses escribas e fariseus a alegrar-se, se em torno dele se reúnem esses pecadores e incrédulos. Infelizmente, sabemos, lendo o Evangelho, qual foi o resultado final. Os escribas e fariseus, cegados pela trave da sua própria justiça e da sua fidelidade à lei, nunca irão entender a misericórdia de Deus. Muito obrigada pela escuta e até a semana que vem.